Boa noite, queridos irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus fale ao nosso coração mais uma vez, né? Esta noite, que Deus fale ao teu coração. Hoje nós vamos falar sobre Guerra na Mente, parte 2, né? Domingo passado falamos sobre Guerra na Mente, hoje eu vou falar sobre Guerra na Mente, parte 2. O texto que nós vamos usar como base vai ser é, o texto de 2 Samuel, capítulo 16, no verso, a partir do verso de número 5. É um dos textos que nós já usamos a semana passada, nós vamos continuar falando dele, mas eu creio que Deus deu mais algumas orientações aqui sobre esse assunto tão importante que é a guerra na mente. Então hoje nós vamos falar da guerra na mente, parte 2, né? Então que o Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo dele nos use, que o Espírito Santo dele nos dê entendimento sobre esse texto, né? Que fale de forma graciosa e poderosa ao teu coração. Amém? Então, a palavra lá em 2 Samuel, capítulo 16, versos de 5 a 13, diz assim: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: Fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirar a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu contigo, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, e Davi e os seus homens também se meiam ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Então, só contextualizando, principalmente se você não ouviu a primeira parte, nós estamos falando sobre guerra na mente. Guerra na mente. Essa é a segunda parte, então, hoje, do assunto guerra na mente. Eu me lembrei, agora há pouco, eu me lembrei que eu acredito que há mais ou menos uns 13 ou 14 anos, eu fui fazer um trabalho evangelístico na região do Vargem Grande. E quando a gente já tinha passado lá em dezenas de casas, tinha sido uma bênção lá o trabalho. Uma das pessoas que estavam na equipe, ela falou: Pastor, você pode passar na casa de uma tia minha que mora aqui na região? Ela está há 2 semanas deitada na cama, ela não come, não levanta para tomar banho, não faz nada, né? E o médico já falou que ela não tem nada, o senhor não pode ir lá? E eu lembro que eu então, do dia que já estava maravilhoso, né? Falei: vamos lá, vamos fechar então esse dia com chave de ouro. Mas não foi bem assim que aconteceu. Mas também não é o contexto. Eu não vou explicar os detalhes fora do contexto que eu quero falar hoje. Então, nós fomos até a casa dessa tia, dessa irmã. E quando eu cheguei lá, realmente estava uma mulher deitada na cama há 2 semanas, sem levantar para nada. E não comia, não fazia nada. E eu comecei a conversar com ela.
E eu lembro que eu falei bastante de Jesus e ela demonstrava para mim que estava ouvindo tudo que eu estava explicando sobre Jesus. Concordava, balançava a cabeça, ficava olhando para mim. E depois de, acho que uns 20 ou 30 minutos que eu estou falando, eu perguntei para ela se ela queria entregar a vida dela a Jesus Cristo, se ela queria fazer uma oração entregando a vida dela a Jesus. E depois que eu falei isso, ela falou, não, eu quero sim, com a voz fraca, né, que ela não se alimentava, falou, eu quero sim. E eu comecei a orar com ela, então, e pedindo para ela repetir de que ela estava entregando a vida dela para Jesus. Mas chegou uma hora na oração, eu acredito que o Espírito Santo me orientou a orar daquele jeito. Eu disse então, bom, já que a senhora está entregando a vida a Jesus, nós vamos fazer aqui algumas declarações. E eu disse para ela assim, Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha alma. E aí ela repetia, Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha alma. E daqui a pouco eu falei, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ela repetia, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo corria aparentemente normal. Mas quando eu falei assim, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu corpo. Aí ela simplesmente olhou para mim, sorriu e disse, o corpo não. Então eu estava ali há quase meia hora conversando com uma mulher, e na verdade quem estava falando comigo não era a mulher, era um espírito que havia dominado a mente daquela mulher. O que é uma possessão? Para você se movimentar, para você decidir o que você vai fazer no seu dia a dia, se você está no sofá e vai para a cozinha, se você está deitada e quer levantar da cama, tudo isso você vai obedecer a comandos que você dá a você mesmo através da sua mente, através do seu cérebro. Então, quando a gente diz que alguém está possessa de espíritos imundos, essa pessoa ela está possessa, ou seja, ela perdeu o controle sobre a mente. E não é mais ela que domina o corpo, e sim o espírito que está dominando o corpo. Porque se o espírito domina a mente, ele domina todo o corpo. Então, quando a gente fala que uma pessoa está possessa, eu posso trocar isso para dizer o seguinte: é uma pessoa que está com a mente escravizada, ou é uma pessoa que está com a mente dominada, ela não tem mais controle. A mente é a central de comando dela de ações do próprio corpo, então ela perdeu ali o controle sobre ações do próprio corpo. E eu lembro que quando eu estava ali, ainda insisti, só que agora eu ficava orando, né, repreendendo aquele espírito, e o espírito não ia embora, devia ter alguma questão muito forte que fazia com que aquele espírito permanecesse. Mas é interessante que teve um momento quando eu ia me levantar ali, que estava sentado ali próximo ao pé da cama, quando eu ia me levantar para ir embora, eu ouvi ela dizendo assim, por favor, me ajuda, eu quero sair daqui. Quando ela disse, por favor, me ajuda, eu quero sair daqui, eu entendi que aquele pensamento não veio do espírito imundo, mas veio da própria pessoa que eu estava visitando. Ela teve um lampejo, um flash, algo muito rápido de lucidez. E quando essa lucidez veio, ela falou, me ajuda, eu quero sair daqui. Então a batalha ela acontece na mente porque o inimigo de alguma forma ele quer dominar as suas ações. Ele quer que você faça exatamente o que ele quer. Ele quer controlar as suas atitudes. E ele quer controlar também de forma literal, quando a mente já está totalmente dominada, ele então quer controlar de forma literal todo o seu corpo, todo o seu ser. Por isso que nós vamos ver histórias de que como alguém poderia ter feito tal coisa? Como alguém aceitaria fazer algo tão terrível? Como alguém se submeteria a esse tipo de situação? E a resposta é, normalmente a mente dessa pessoa já está totalmente dominada. E por estar totalmente dominada, essa pessoa já não tem mais
controle sobre aquilo que faz, sobre aquilo até mesmo que pensa, sobre o seu próprio corpo. Então você vai enfrentar situações que eu já atendi pessoas que vieram pedir ajuda, eu já atendi pessoas que vieram falar assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu nunca pensei em fazer o que eu fiz, mas quando eu fui ver, eu já tinha feito. Ou, eu não sei o que aconteceu, já ouvi história assim também. Tudo que eu estou falando para você são coisas reais, aconteceram. Eu lembro de um rapaz que me disse assim, que a esposa falou: pastor, ele me bateu. E eu lembro que esse rapaz, ele disse assim: pastor, eu não lembro. A única coisa que eu sei é que quando eu vi, para mim eu tinha ido até para outro lugar, mas quando eu vi, eu estava no banheiro agarrando o pescoço dela e tentando matar. E quando eu percebi o que eu estava fazendo, eu soltei, mas eu não sei como aconteceu para eu sair do lugar que eu estava e aparecer no banheiro, por exemplo, enforcando a minha esposa. A Bíblia conta a história para a gente, por exemplo, de um rapaz que era o gadareno que morava no cemitério. Então, o que a história conta para a gente, o que a Bíblia conta para a gente sobre a história do gadareno? De que era um homem que vivia ali assustando todo mundo que passava pelo local, ele morava no cemitério, ele andava o tempo todo nu, sem nenhum tipo de roupa, e ele agredia as pessoas. E quando as pessoas conseguiam prender ele com correntes, ele conseguia quebrar aquelas correntes. Então a gente sabe, e Jesus depois, quando Jesus aparece no cemitério, esse homem que morava ali no cemitério e que agredia as pessoas, tal, que era uma vergonha para a região, este homem então vem correndo na direção de Jesus, ele se prostra na direção de Jesus e ele diz para Jesus que ele chama Jesus de filho do Deus Altíssimo, ele diz assim: ainda não é chegada a tua hora, ainda não é o seu tempo. Então Jesus repreende aqueles espíritos e o espírito diz para Jesus assim: mande a gente para os porcos. E Jesus aceitou, mandou eles para os porcos e os porcos caíram na água e os porcos morreram ali afogados. Mas a Bíblia diz que depois disso, aquele homem que antes vivia no cemitério e era louco, chega para Jesus e já com a mente dele totalmente ordenada, ele chega para Jesus e diz: me deixa ir com o Senhor. E Jesus diz: não. Porque Jesus queria que ele voltasse para a casa dele e contasse para todo mundo o que foi que Jesus fez na vida dele. Então, aquele homem, quando ele ficou ali lúcido, ele então virou uma pessoa normal. As pessoas da cidade passavam ali, viam aquele homem agora vestido e conversando, sentado, conversando com Jesus, elas não acreditavam. Não era esse daí que era o doido, que era o louco, que quebrava tudo? Que quebrava tudo? Eu me lembro também de que quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu tinha uma amiga, uma vizinha, que eu ainda não entendia, claro, nada dessas questões espirituais, mas eu lembro que tinha uma vizinha e uma vez a mãe dela apareceu na minha casa pedindo, acredito que estava pedindo oração para o meu pai, porque a filha dela, que tinha a mesma idade que eu na época, a filha dela estava ficando louca. Não falava coisa com coisa. Ficava conversando sozinho, falava sozinho. E eu lembro que depois, quando me aproximei, o que foi que aquele povo, aquela casa, e que não eram de cristãos, mas o que eles entenderam na época? Eles entenderam que haviam feito trabalho de feitiçaria contra aquela pessoa. Eu só estou contando para você casos, situações reais que eu vi, que eu acompanhei, de pessoas que tinham sérios problemas mentais. E que depois se descobriu que o problema não era um problema físico, não era um problema de medicamento. Existem problemas de medicamento? Talvez sim, não estou falando disso. Mas eu estou falando de situações que eu vi que eram espirituais. E que essas pessoas sofreram um ataque feroz, um ataque violento na mente.
E aí eu não sei como se resolveu, mas eu sei que a situação dessa moça voltou ao normal. E tanto é que ela se casou, teve filhos. Inclusive hoje, até a última informação que eu tive, ela é até uma empresária. Mas chegou aquele dia, chegou aquela época que aquela menina estava enlouquecendo. Durante um tempo na minha vida eu dirigi Uber, se eu não me engano, de 2016, da metade de 2016, né, de julho mais ou menos ali de 2016, e o ano inteiro de 2017, que eu estava desempregado, tinha um carro, então eu fui arrumar uma forma de ganhar dinheiro. E no Uber eu ouvi muita coisa, muita coisa. Você está ali no Uber, você vai ouvir, você vai ter acesso a informações que você não acredita. Você vai ter acesso a informações que você não acredita. Então o que eu vou contar agora não é porque eu li em livro, ou porque eu fiquei sabendo, ou porque eu acho que é assim. Bom, em uma dessas viagens, se eu não me engano, eu estava aqui na região de Santo André. Em uma dessas viagens, eu recebi um chamado no Uber. Eu fui até um bairro, era por volta já de 7 horas da noite, já estava escuro. E eu parei na frente de uma casa e tinha uma senhora, aparentando, vou chutar aqui, entre 40 e 45 anos. E eu peguei, só que ela entrou no carro com 2 sacolas. E eu, por curiosidade, dei uma olhada assim, pelo estilo da sacola, dei uma olhada assim, e aí consegui ver que não era uma sacola fechada, é como se fosse aquelas sacolas de feira, de nylon. Os mais antigos aí vão saber que tipo de sacola que é. Ela com 2 sacolas dessas, sacolas cheias, que ela mal conseguia segurar na alça. Então as sacolas estavam abertas. E quando eu olhei assim, eu percebi que eram materiais de trabalhos de macumba, de candomblé, de quimbanda, sei lá do que era. Mas era algo de religião afro. E essa mulher, então, ela colocou aquelas 2 sacolas, eu fiquei ali quieto no carro, mas já fiquei também em oração. Quem é espiritual, que entenda, né? Eu não posso explicar tudo aqui, ainda mais agora. A gente está sendo proibido a cada dia de falar as coisas que pensam, mas vamos lá. Ela então, eu vi aquelas 2 sacolas e já percebi que era um material. Eu até fiquei receoso, falei, pronto, só falta a mulher pedir para eu parar numa esquina, né, numa encruzilhada, ela vai pedir para eu esperar ela preparar o trabalho para depois sair, mas graças a Deus não era isso. Ela estava indo para o terreiro. Eu não sabia, era só um endereço de rua, mas quando eu cheguei lá eu vi que era o terreiro. Mas esse não é o ponto, estou só te contextualizando. Ela começou, durante a viagem, ela atendeu algumas ligações. Durante a viagem, ela atendeu algumas ligações, algumas chamadas. E ela ia conversando livremente, ela não me conhecia, ela ia conversando livremente. E eu lembro de uma das ligações que um rapaz falou para ela que queria fazer a divulgação do trabalho que ela fazia na internet. E aí foram um bom tempo conversando sobre isso. Era uma distância grande do terreiro, da casa dela para o terreiro. E chegou numa hora que esse rapaz pergunta sobre uma moça. Eu não sei qual é o problema. Ele está com algum receio de uma moça que a mãe de santo conhecia. E aí a mãe de santo, para tranquilizá-lo, diz assim: filho, fique tranquilo. Nós dominamos a mente dela. Ela não vai fazer mal nenhum. A mente dela é nossa. Isso eu estou apenas reproduzindo o que uma mãe de santo sentada no banco de trás do meu carro quando eu dirigia Uber falou. Então veja que a estratégia do inimigo, se ele puder, é dominar as mentes. É fazer você fazer coisas que você não quer fazer, mas que por causa do domínio sobre a tua mente você faz. Sabe quando você ouve uma pessoa dizendo assim, eu não consigo me livrar disso? Normalmente porque a mente dela está dominada. Então, o inimigo de Deus, Satanás, diabos, demônios, eles ficam o tempo todo trabalhando
para dominar a sua mente. Por isso que Jesus nos ensinou, e nós falamos isso domingo passado. Jesus ensinou o seguinte, Deus nos ensinou o seguinte através da Bíblia. Ele disse que nós precisamos, cada um de nós precisamos com urgência renovar a nossa mente. Por quê? Uma mente renovada, ela é uma mente blindada contra todos os ataques do maligno, contra todos os ataques de Satanás. Uma mente renovada, ela não pode ser acessada pelo inimigo e você não perde o controle sobre a sua mente. Uma mente renovada, ela vai te ajudar, ela vai fortalecer você. Ela vai fortalecer você no sentido de que quando o inimigo tentar te atacar, a sua mente ela está tão preservada em Deus, ela está tão guardada em Deus que ele não consegue. Como a gente disse no domingo passado, o inimigo ele anda ao derredor, ou seja, ele fica dando volta ao redor de nós o tempo todo. Por que ele fica dando volta? Pensa no mundo animal, os animais, as onças eu já vi com esse comportamento, tigre eu já vi com esse comportamento, os leões, as leoas, né, que são as que mais caçam, eu já vi com esse comportamento. O que eles fazem? Eles identificam ali a caça, né, a vítima, e ele começa então a dar volta, ele fica circulando a vítima. Quando a vítima não corre, e a vítima já sabe, né, a caça ali sabe que não tem como fugir, então ele fica dando volta. E ele fica dando volta para quê? Para ver a melhor forma, o melhor lado e a principal brecha que ele pode usar para atacar. Que ele pode usar para atacar aquela vítima, aquela caça. E aí quando ele vê que por ali ele consegue atacar sem ser ferido por aquele animal, então a estratégia dele é isso, é encontrar uma oportunidade. Então o inimigo ele anda ao nosso derredor tentando encontrar uma oportunidade de atacar o quê? A nossa mente. Porque ele quer dominar a gente. Ele vai usar de todas as estratégias que ele tiver para conseguir chegar e atacar. Então veja, no mundo espiritual, nas religiões que servem Satanás, porque para mim se recebem demônios é porque seguem a Satanás. Então, se nas religiões que a gente vê que seguem a Satanás, eles não pensam duas vezes de tentar fazer trabalhos, feitiçarias, magia negra contra outras pessoas para tentar o quê? Dominar a mente delas. Eles querem impedir essa pessoa de dominar a mente de forma literal. Eles querem impedir essa pessoa de conseguir fazer com que ela perca o controle sobre aquilo que ela quer fazer. E ela acaba fazendo coisas que ela não gostaria de fazer. E o que tem isso a ver com o Simei? Se você olha a história de Davi e vê a forma como Simei fala com Davi, e você vê a forma como Simei fala com Davi, eu posso afirmar para vocês o seguinte: Simei estava totalmente possesso. Havia um espírito que havia dominado a mente de Simei. E dominado de tal forma que usava Simei para atacar Davi. Porque se o inimigo não conseguia acessar a mente de Davi para atacá-lo, ele então estava acessando a mente de outra pessoa para conseguir atacar o rei. O rei, como tinha uma mente blindada, que não estava carregando ali nenhum peso, entre aspas, nenhum sentido de sentimento falso de injustiça, tipo, por que Deus está permitindo que isso acontecesse comigo? Por que eu perdi meu reino? Por que o meu próprio filho quer me matar?
né? Porque agora eu estou morando no deserto, eu estou morando na rua. O rei não estava com esse tipo de pensamento. Na cabeça do rei, ele tinha um pensamento muito bem resolvido de que Deus o estava castigando, de que a mão de Deus estava pesando sobre ele. Então, na cabeça dele, aquilo que ele estava vivendo era justo, porque ele tinha uma mente sã, sarada. Então, o inimigo tentando falar assim, olha, você ama a Deus, mas olha a situação que Deus te colocou, ele automaticamente responderia, não foi Deus que me colocou nessa situação, foi eu que me coloquei nessa situação. Então, a Bíblia ensina para nós, nessa história de Simei, que Simei, ele então começa a acusar Davi das coisas do passado que Davi fez. E pode ver, o inimigo ele não tem poder nenhum sobre o futuro e não consegue prever o futuro. O que ele pode tentar fazer é fazer com que a minha mente e a sua mente fiquem presas no passado. Ele quer fazer de você um prisioneiro das coisas que não deram certo na tua vida no passado. Por exemplo, eu estava atendendo certa vez uma esposa de pastor que veio me pedir ajuda. Ela tinha na época por volta de, eu vou chutar aqui, uns 44, 45 anos. E ela falou, pastor, tudo que eu tento fazer na minha vida não dá certo. Eu sempre começo uma coisa e daqui a pouco o que eu começo ele é desfeito. Aí ela falou de alguns negócios que tentou montar. Então eu já tentei montar tal coisa, depois desisti. Aí tentei montar tal coisa e também desisti. Eu não vou dar detalhes porque talvez identifiquem as pessoas, dependendo de quem estiver ouvindo. Mas aí eu tentei um novo negócio e o negócio também não dá certo. Eu paro no meio do caminho, eu desisto. E aí eu lembro que eu conversei com ela, falei assim, você se lembra de alguém, de alguma coisa que fizeram para você, de algo que falaram para você e que isso te perturbou e que isso te magoou? E aí eu lembro que essa pessoa, certa vez, ela disse assim, não, nesses dias que a gente estava conversando, até que depois de muito tempo, já horas conversando com essa pessoa, ela disse assim, pastor, olha o que eu acabei de lembrar. Eu lembro que eu tinha por volta de 6 anos, eu estou atendendo uma pessoa com mais de 40 anos, e ela disse, eu lembro que eu tinha por volta de 6 anos, e eu fui mostrar o meu trabalho para a professora elogiou de todo mundo que estava na minha frente, mas até que eles também faziam desenhos legais, e eu lembro que o meu desenho era só rabisco. E ela disse, e a professora disse para mim, olha, o que é isso? Você não sabe fazer nada, você não aprende nada, você é burra. Você nunca vai conseguir fazer nada na vida. Você não sabe nem fazer um desenho. E foi palavras semelhantes a estas que a professora disse para ela quando ela tinha 6 anos. E naquele dia que estávamos conversando por que as coisas não dão certo na vida dela, ela se lembrou das palavras daquela professora. Aí, pastor, mas o que isso tem a ver com a mente? Tem a ver que a mente dela foi atacada e o inimigo usou uma professora para atacar a mente dela. E aquelas palavras que o inimigo usou para atacar a mente dela ficaram gravadas na mente dela, ela nunca mais esqueceu. Então, mesmo que fosse de forma inconsciente, quando ela fazia algo, ela lembrava daquelas palavras, mas eu nunca vou ser nada. Eu não sei fazer nada direito. Eu sou burra. E aí, quando ela lembrou disso, eu disse para ela assim, uma esposa de um pastor, e eu disse para ela assim, falei, irmã, então vamos pedir perdão a Deus. Ela falou, mas por que, pastor? Pedir perdão a Deus por ter aceitado essa palavra. E nós vamos orar a Deus perdoando as palavras que essa professora disse, e nós vamos orar a Deus também cancelando no mundo espiritual as palavras que a professora disse, e nós vamos fazer declarações de fé sobre aquilo que a Bíblia diz sobre mim. E aí o mais interessante, irmão, só para vocês verem que como é um contexto espiritual e que o inimigo ataca principalmente as crianças, de como o inimigo ataca, quando ela foi
começar a oração que eu ia fazer junto com ela, ela ia repetir para perdoar a professora, enfim, tudo que eu acabei de dizer. Ela então olha para mim, começando a ficar com o rosto bem vermelho. Ela fala: eu não estou conseguindo falar. E aí eu falei: por que não? E ela fazia assim, ó, como se estivesse me dizendo: alguma coisa está segurando a minha garganta, eu não consigo falar. E aí, como eu vi que ela não conseguia falar e estava ficando vermelha, eu falei para ela, eu perguntei: tem alguma coisa segurando seu pescoço? E aí ela balançou a cabeça. E não era segurando o pescoço de fora para dentro, era algo segurando o pescoço dela por dentro. Isso, segurando o pescoço dela por dentro, impedindo que ela abrisse a boca e falasse. Aí eu peguei, orei com ela, repreendi aquele espírito imundo que estava tentando impedi-la de falar. E então ela conseguiu fazer a oração, aquele espírito imundo saiu, e depois disso, logo em seguida, ela já começou a trabalhar no novo empreendimento dela, em algo que ela tinha sonho de montar, mas nunca teve coragem de fazer. Então, há um bloqueio que o inimigo ele lança na mente das pessoas. Na mente das pessoas. Então, esse bloqueio que ele lança na mente das pessoas impede você de fazer algumas coisas que, por exemplo, você quer fazer. Ele impede você de fazer coisas que são até comuns, mas que você tenta fazer e não consegue. Já vi situações de que eu peço para a pessoa levantar a mão, ela diz: eu não consigo. Você pede para a pessoa olhar para você e a pessoa diz: eu não consigo. Você pede para a pessoa abrir os olhos, ela diz: eu não consigo. Você pede para a pessoa levantar da cadeira, ela diz: eu não consigo. Você pede para a pessoa: vem à frente, ela fala assim: eu não consigo mexer as minhas pernas. Eu não consigo me mover. E o que é que controla todo o nosso corpo? A mente. Então, quando a nossa mente ela está sob ataque, o inimigo então nos bloqueia e por isso nós não conseguimos fazer aquilo que precisamos fazer. E aí, a gente chama, como eu disse na semana passada, a gente chama isso de setas e de dardos, né? Que o inimigo ele sopra no mundo espiritual ou que ele atira no mundo espiritual para tentar atingir a nossa mente. Por isso que eu disse a vocês, expliquei, depois você ouve, se você não conhece, já vai estar no YouTube, né? Guerra na Mente, a Guerra na Mente na parte 1, depois você escuta Guerra na Mente parte 1 e você vai perceber que o escudo da fé que o Senhor nos ensina é exatamente para que essas setas não atinjam a nossa mente. Porque se atingir a nossa mente, vai nos prejudicar, vai nos paralisar, vai nos oprimir, vai nos deprimir, vai nos causar paralisia. E aí você não consegue desenvolver aquilo que teoricamente seria simples de você fazer. Às vezes você não está conseguindo ter um bom desempenho no trabalho. E esse bom desempenho no trabalho você não consegue porque a sua mente está bloqueada. Às vezes você não está conseguindo perdoar alguém. Davi, ele foi amaldiçoado por esse Simei. O camarada tacou pedra, tacou terra e ficava falando, acusando o rei de várias coisas. E o rei e Davi, ele simplesmente não deixa que nenhuma das palavras de Simei entre na mente dele. Ele está consciente do porquê ele está ali. Ele está consciente daquilo que Deus está fazendo na vida dele. O Senhor me mostra aqui agora, eu estou tendo uma visão aqui agora, de alguém que está sentindo dor de cabeça. Você está sentindo dor de cabeça aqui nas têmporas.
O Senhor ele está te dando o sinal de que a sua mente, você não estava com isso. O Senhor está dando sinal assim, a sua mente precisa de ajuda. A sua mente está precisando de libertação. Eu estou vendo você colocando a mão assim, ó, porque está doendo. E por causa do assunto que a gente está falando. E talvez você já aprendeu aí o que é que você precisa fazer. Mas veja, Davi, ele não colocou o coração e a mente dele nas palavras que Simei estava liberando sobre ele. Ele poderia mandar matar Simei, mas ele não fez isso. Ele continuou a jornada dele. Ele não deixou que as palavras, que os ataques, que as ofensas de Simei atingissem ele. E o que Jesus fala para a gente? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Está no Pai Nosso. Então, o Deus ele espera que faça parte da nossa vida perdoar ofensas. Se você guarda uma ofensa que você recebeu por muitos anos, essa ofensa ela está bloqueando você de receber renovação na sua mente. Essa ofensa ela está bloqueando a sua mente de ser renovada. Por quê? Porque você precisa perdoar essa ofensa, largar essa ofensa, deixar essa ofensa cair ao chão. Deixar essa ofensa para trás, liberar perdão para essa pessoa que te ofendeu. Por quê? O inimigo, ele precisa, como disse, ele anda ao derredor e ele precisa de brechas. Ele só vai conseguir atacar a gente se ele enxergar algum espacinho para ele entrar. E deixa eu te falar coisas então que abrem esse espacinho para o inimigo entrar. Ódio. Quando você está com muito ódio de alguém, isso abre no mundo espiritual um espaço no qual ele olha e fala, encontrei uma brecha. Ela está de capacete, mas olha, o capacete dela está mal colocado, dá para atingir ela bem na têmpora. Então eu vou acertar ela na têmpora. Ou olha, a testa dela está totalmente descoberta, eu vou acertá-la na testa. Porque o ódio, quando você odeia, e o ódio está muito forte no teu coração, você está com ódio de alguma coisa. Pastor, eu não estou com ódio não, mas você disse, né? Eu espero que fulano de tal morra. Para mim ele já morreu. Para mim já está enterrado. Isso não é ódio, né? Então, se você não liberar esse ódio no teu coração e perdoar, a sua mente ela fica bloqueada. Esse bloqueio, com o passar do tempo, ele vai aumentando, a ponto do inimigo conseguir cada vez mais criar raízes na sua mente. E as raízes elas vão crescendo, né, e penetrando, se aprofundando na sua mente, que daqui a pouco o inimigo ele já está com controle total sobre você, sobre os seus pensamentos e sobre o seu corpo. A Bíblia diz que Jesus ele veio para desfazer todas as obras do maligno, principalmente as obras de domínio que ele tinha sobre o ser humano. Então Deus quer tirar o domínio que o inimigo tem da minha e da sua mente. Ele quer nos libertar. Ele quer que você volte a ser livre para tomar decisões. Ele quer que você volte a ser livre para pensar naquilo que você quiser e que você tenha um controle tão grande sobre a sua mente que você consegue separar os pensamentos que você quer que permaneçam na tua mente e o que você não quer. Uma mente renovada, como diz Romanos 12:2, uma mente renovada é aquela mente que ela consegue filtrar os pensamentos. Ou seja, quando vem um pensamento que ela sabe que não é bom, ela consegue parar, deletar, descartar aquele pensamento e ela troca aquele pensamento que ela sabe que não é bom por um outro pensamento que ela sabe que é bom.
Então, é importante que você saiba que é desejo de Deus, é vontade de Deus, de que você tenha uma mente renovada, de que você tenha uma mente restaurada. É vontade de Deus tocar na tua mente. É vontade de Deus te ajudar a mudar a sua forma de pensar. Então, nesse Guerra na Mente, parte 2, eu espero que você tenha entendido de forma bem clara o desejo que o inimigo tem de dominar você através da mente. Então, o foco de todo o trabalho espiritual do inimigo, ele precisa, para que ele tenha efeito na sua vida, estou falando do inimigo, para que o trabalho dele tenha efeito na tua vida, primeiro você precisa receber na mente. Então, quando o inimigo diz assim, você não presta, você não vale nada, e você aceita isso, então você concordou com o que o inimigo está falando sobre você. Porque a Bíblia, eu já disse para vocês, lá em Jeremias 29:11, o que Deus pensa sobre você são coisas boas. Deus não tem maus pensamentos sobre nós. Se Deus não tem maus pensamentos sobre nós, por que nós aceitamos em nossa mente maus pensamentos sobre nós mesmos? Então, como que você quer prosperar na vida se você não protege a sua mente daquilo que o inimigo está atacando sobre ela? Deus, ele quer que você tenha pleno domínio sobre o que você pensa. Que você decida na sua mente as coisas que você vai pensar. E aquilo que você sabe que não faz bem nem para você, nem para o teu corpo, nem para o teu físico. Aquilo que você sabe que não faz bem para você, você então descarta. Quando a gente não perdoa alguém, esse pensamento, essa rixa, ela fica a vida inteira na nossa mente. E ela fica a vida inteira trabalhando como uma brecha para o inimigo atacar a nossa mente. Então você precisa perdoar. Você precisa se desfazer dessa ofensa. Simei, ele volta para Davi, e não dá tempo da gente entrar mais em detalhe, mas Simei, ele volta para Davi depois que Davi recebe o reino dele de volta. Simei é o primeiro a aparecer para Davi e diz assim: ó rei, me perdoe por tudo aquilo que eu falei enquanto eu amaldiçoava, me perdoe por tudo que eu fiz, foi um louco, eu pequei contra o Senhor. E aí agora Davi, o soldado de Davi, o mesmo, está lá perto de Davi e fala: agora deixa eu arrancar a cabeça dele, deixa eu matar ele. E Davi diz: não, ninguém vai morrer hoje, Deus me restituiu o reino, hoje é dia de alegria. Ninguém vai morrer. E Simei escapa da morte de novo, porque o rei perdoou. O rei não levou nada em consideração das ameaças que Simei fez. Então a maldição, ela atinge a sua vida quando você deixa a sua mente descoberta, desamparada. Mas se você proteger a sua mente e tiver a mente de Cristo, ela então estará blindada contra qualquer ataque do inimigo. O mundo está trabalhando para tentar, de alguma forma, alterar a nossa mente. A agenda mundial, ela espera que até 2030 eles consigam mudar a mente de toda a população mundial. Então, o inimigo está trabalhando fortemente para conquistar a sua mente. Então, além de entregar a sua vida, a sua alma, seu espírito, o seu corpo a Jesus, consagre também a Ele a tua mente. Fala: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu Senhor, inclusive sobre os meus pensamentos. Eu quero que o Senhor me ajude a controlar os meus pensamentos. Porque não é Deus quem controla os nossos pensamentos, somos nós que controlamos os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia vai dizer, é tão certo que a gente controla, que a Bíblia vai dizer, e está na Guerra lá da Mente, parte 1, a Bíblia vai dizer, pense nas coisas do alto, ou seja, você consegue controlar sobre o que você vai pensar.
E Deus está falando, assuma rapidamente o controle sobre a tua mente. É a única forma de você vencer essa batalha que está acontecendo na tua mente. É a única forma de você vencer esta guerra que você está vivendo na tua mente. É só se você renovar a tua forma de pensar e se proteger de todo o ataque do inimigo, lendo a palavra de Deus todos os dias, porque a sua fé vem por ouvir e por ler a palavra de Deus. Porque aí, quando o inimigo falar algo na tua mente, que você começa a pensar em algo que você não estava pensando antes, mas de repente começou a pensar, e aquilo que você começou a pensar é diferente do que a Bíblia te ensina, então você já levanta o seu escudo da fé e diz, eu não aceito esse tipo de pensamento para mim, em nome de Jesus. Por quê? Porque ela vai contra a palavra da Bíblia que eu acabei de ler esta manhã. Deus está dizendo ao contrário, então eu não aceito esse pensamento. Que Deus te dê sabedoria sobre os teus pensamentos. Que Deus te dê sabedoria sobre esta palavra, Guerra na Mente, parte 2. Poderia até chamar de Guerra na Mente, parte 3, porque hoje de manhã eu ministrei numa outra igreja, lá na região de Interlagos, e eu falei lá sobre guerra na mente, num outro contexto diferente dessas duas, mas Deus deu graça, mas falamos lá sobre guerra na mente também. Essa aqui já seria Guerra na Mente 3. Então que Deus te dê sabedoria, te ensine a agir, blindando a sua mente. Você é que protege a sua mente. Você é que guarda a sua mente. Isso eu vou ver, isso eu não vou ver. Isso eu vou tocar, isso eu não vou tocar. Nisto eu vou pensar, nisto eu não vou pensar. Nisto eu vou confiar em Deus e nisso eu vou entregar a Deus. Se você não cuidar do volume de informações que estão na tua mente, isso vai gerar ansiedade. Ansiedade exacerbada vai causar em tua vida paralisia. E você tem um monte de coisas que está pensando, um monte de coisas que quer fazer e não vai conseguir fazer nenhuma delas. Porque a sua mente, por causa da ansiedade, por causa de um ataque espiritual, a sua mente está totalmente bloqueada. Então, que a graça de Deus te alcance, que o favor de Deus te alcance essa noite. Você que estava colocando a mão assim, que estava com dor de cabeça, em nome de Jesus, que você ore a Deus, pedindo perdão sobre as coisas que Ele te ensinou nessa palavra, e quando você terminar de orar a Deus e pedindo perdão pelas coisas que você entender que precisa liberar esse perdão para tirar essa pessoa da sua mente, a dor vai passar. Assim que você fizer essa oração, eu profetizo em nome de Jesus que a dor vai sair da tua mente, e todo mal que estava bloqueando a sua mente, ele vai ter que liberar a sua mente, porque a sua mente vai ser renovada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, a sua semana, e que seja uma semana em que você vai dominar, controlar a sua mente, e que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a única coisa que estará reinando nos teus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém.